Seu futuro é brincadeira? Passar pro INGE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala, galerinha do Fábrica D, professor Guilherme Matos, para mais uma aula sobre a UERJ. Dessa vez a gente vai conversar sobre o primeiro livro do primeiro exame de qualificação, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que eu me surpreendi muito ao ler. Eu já tinha lido o iniciozinho no Kindle, na época que saiu o filme, e inclusive já é uma dica que eu não coloquei no quadro, mas eu já vou dar para vocês, que é: não adianta ver o filme. Se você assistir ao filme, você não vai conseguir resolver as questões. E assim, eu sei que parece papo de professor de literatura, mas existe uma explicação muito plausível e assim, simples de entender, que é o seguinte: o filme, que é um bom filme, eu tenho minhas críticas a ele, mas enfim, é um papo para uma outra história, para outro vídeo, para outro momento. O filme, ele tem como foco a Eunice Paiva. O foco é ela, não tem o ponto de vista do Marcelo Rubens Paiva. Eles se apropriam da história, mas eles contam com outro ponto de vista. O que, na prática, pra gente que trabalha com literatura, ou pra vocês que também leem, vocês percebem isso nas adaptações que fazem de livros e tal, vocês percebem que não é a mesma coisa. É a mesma história, mas contada por um outro ponto de vista, certamente não vai ser exatamente a mesma história. E, claro, há os aspectos de linguagem que são trabalhados pelo narrador de uma forma que é única. Portanto, é preciso que vocês leiam o livro. Eu gostaria, inclusive, que vocês, de repente, pausassem rapidinho e baixassem o livro na internet. É só jogar Ainda Estou Aqui, PDF, que há uma série de formas de vocês baixarem o livro. Óbvio, é melhor ter eles, os livros físicos, ou pelo menos no Kindle. Eu também tenho direitos autorais a receber. Eu também sou uma pessoa que, em parte, na minha vida, recebe direitos autorais, mas eu vou quebrar aqui minha regra, meu princípio, para fins estritamente didáticos, tá? E aí, qual professor que nunca fez isso que atira a primeira pedra, não é mesmo? Então vamos lá. Isso porque nos capítulos eu vou ler alguns trechinhos, vou indicar a página para vocês, e aí é bom que vocês acompanhem aí e entrem em contato assim diretamente com o livro, não só eu falando, mas diretamente com o texto em mãos. Vamos lá? Ainda Estou Aqui é o livro escolhido pela UERJ para o primeiro exame de qualificação, né, para a parte objetiva, e foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, ele não ficou famoso por causa desse livro, tá? Aí a gente tem que pegar uma questão geracional, porque eu me lembro que quando eu fiz letras, entrei em 2008, ele já era um autor famoso. Porque lá nos anos 90, final dos anos 80, por aí, ele publicou um livro que é um super clássico da literatura brasileira, que é o Feliz Ano Velho, em que ele conta a história da adolescência dele, da juventude, e ele muito precocemente, eu posso estar errado, mas assim, com 20 anos, em torno de 20 anos, tem muito tempo que eu li esse livro, foi na época da faculdade, ele foi mergulhar, e era muito raso, ele não sabia, e aí ele fraturou a vértebra, então ele se tornou paraplégico. Infelizmente é algo que acontece com muitas pessoas, e aí fica obviamente já a dica para vocês aí que vão curtir o carnaval. Nós temos vários feriados esse ano. Por favor, não mergulhe de cabeça em lugares... Na verdade, não mergulhe de qualquer forma em lugares que você não sabe, né, se é fundo, se tem pedra, porque às vezes o nosso olhar engana, tá? E aí ele lançou o Feliz Ano Velho, lançou peças, livros, enfim. E ele voltou realmente ao mainstream literário, né, causou um certo furor realmente com esse lançamento de 2015 do Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui, ele tem alguns aspectos peculiares que eu vou trabalhar agora para a gente começar então essa leitura guiada, tá? Vamos lá. Marcelo, ele parte do adoecimento da mãe, a Eunice Paiva, para refletir sobre a memória da família e a do Brasil. Quem foi Eunice Paiva? Eunice Paiva
de início, ela foi uma mulher, uma menina antes, né, criada para ser dona de casa, para fazer um bom casamento, vem de uma família tradicional italiana, né, que veio para o Brasil e aí abriu negócios, enfim. Ela foi criada para isso, ela é dos anos 1920, né, numa geração que ainda era uma geração bastante tradicionalista, enfim. E aí ela acaba se casando com o Marcelo Ruibero, acho que é um nome, acho que é alemão talvez, ou francês, Paiva. Né? Eu não sei se o nome dela, enfim, de solteira era Paiva, não me recordo agora, mas provavelmente era o nome, acho que é Faciola, né? Que era o nome da família dela italiana. Então ela acaba se casando com o Rubens Paiva, acaba adotando o sobrenome. E quem era quem era o Rubens Paiva? O Rubens Paiva pai. O Rubens Paiva pai, ele era engenheiro, né, fez grandes obras, viadutos, túneis, era a especialidade dele. E em algum momento ali, no início dos anos 60, ele decide se tornar político, deputado pelo PTB. Não sei se vocês lembram dessa parte da história do Brasil e das siglas dos partidos. O Partido Trabalhista Brasileiro era o partido do Vargas. O Vargas, quando ele retorna ali nos anos 50 para ser presidente mais uma vez, ele acaba se suicidando. Era um partido que não era um partido comunista, não era um partido socialista. Era um partido trabalhista que defendia proteção ao trabalhador, pleno emprego, algumas reformas estruturais, que vai desembocar no governo do Jango. Né? Tentam derrubar ele, enfim, tentam implantar o parlamentarismo, aí ele consegue se tornar presidente com plenos poderes, etc. E aí, 2 anos depois, vem o golpe. Tá? Essa história, né, fica lá com o professor de história, só estou relembrando aqui rapidamente. Bom, o Rubens Paiva, ele então é deputado pelo PTB. Uma coisa importante, tá? Só para vocês se situarem, o PTB daquela época não é o PTB de agora, tá? Por quê? Porque na redemocratização, e aí foram abrindo de novo os partidos, ou abriram novos, etc., houve um debate sobre de quem era, né, quem dominava a sigla, quem era o dono da sigla PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí houve uma disputa entre a Alzira Vargas, a filha do Vargas, e o Leonel Brizola, que também era um grande quadro do PTB. Aí o PTB acabou ficando com a Alzira Vargas e acabou se transformando num partido de direita, né? Hoje ele é comandado pelo Roberto Jefferson, é praticamente o partido do Roberto Jefferson. E essa parte do Leonel Brizola, que manteve a ideia do trabalhismo, né, da social-democracia, etc., se tornou o PDT, tá? Que hoje fez algumas candidaturas com Ciro Gomes, enfim, tá? Só para entender que o antigo PTB hoje, na verdade, é o PDT. Bom, o Rubens Paiva, ele se elege deputado e no golpe militar, pouco tempo depois, ele é cassado. Tanto que o Marcelo Rubens Paiva fala que eles nem chegaram a morar, nem chegaram a se mudar para Brasília. Ele é cassado no ato institucional número 2, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Mas acho que é o ato institucional número 2. E enfim, ele volta a ser engenheiro, só que o Rubens Paiva, pai, ele, de alguma forma, ele ajuda aquelas pessoas que estavam combatendo o regime, que estavam exiladas, estavam na clandestinidade. Ele mesmo ficou um período exilado em 64, depois retornou. E ele, como é que ele ajudava? Ele ajudava financeiramente, mas principalmente ele ajudava trocando cartas, levando cartas para as pessoas. Porque naquela época, vocês sabem, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Então as cartas eram esse meio de comunicação aí mais seguro, né? Porque o telefone podia ser grampeado, enfim. E aí não mandavam pelo correio, não. As pessoas criavam uma rede e iam transportando essas cartas. E aí 2 exiladas que estavam voltando do Chile vieram com várias cartas na roupa. Só que o sistema de repressão,
o Centro de Inteligência do Exército, o CI, né, o Centro de Inteligência da Aeronáutica, o CISA, o CNMAR da Marinha, enfim, o aparelho de repressão da ditadura já sabia que elas estavam voltando com alguma coisa e tal, e pegaram elas no galeão, e aí acharam cartas que eram endereçadas ao Rubens Paiva. E aí, no mesmo momento, eles ligaram, ó, pode cercar a casa do cara, porque ele também já devia ser um pouco vigiado. E aí levaram ele e a esposa Eunice e uma filha, na época de 15 anos, para um lugar que fica muito perto daqui, que é o 1º Batalhão da Polícia do Exército, né? A chamada PE da Barão de Mesquita. Vocês podem dar um Google aí e localizarem a PE da Barão de Mesquita, que era, no Rio de Janeiro, o maior centro de tortura. Muitas pessoas foram torturadas lá e era um lugar muito temido, né? E, enfim, o Marcelo Rubens Paiva relata essa história sobre o pai, sobre a questão da tortura, sobre a mãe, como a mãe sobreviveu depois, o que ela fez depois que ele foi dado como desaparecido. Ela não tinha como resolver questões práticas como venda de terreno, acesso a seguro de vida, porque uma pessoa desaparecida, a priori, ela está viva. Então você não consegue fazer isso juridicamente sem um atestado de óbito. Então durante a ditadura, eles não reconheciam que eles tinham, né, matado o Rubens Paiva e ficou durante muito tempo esse limbo jurídico. E apesar de, na verdade, eles já saberem que provavelmente ele foi assassinado, né, torturado até a morte, e ficou por isso mesmo durante muito tempo, e esse é um dos pontos do livro, tá? E aí começa uma coisa muito interessante, que é uma espécie de, até tinha colocado aqui, né, a memória ela é uma espécie de metáfora no livro, tá? E isso certamente vai ser cobrado pelo Beck, porque é simplesmente a principal questão temática do romance, desse romance autobiográfico. A principal questão filosófica acaba se tornando até um artifício de construção de uma obra de arte. Elaborar justamente a discussão entre a memória humana, a perda dessa memória, mas a memória coletiva também, e a tensão dialética entre as duas. Esse é o ponto central do romance. Vocês têm que ler o romance exatamente nessa perspectiva, porque o tempo todo ele vai insistir nesse jogo, tá? Então vamos lá. Marcelo parte do adoecimento da mãe, Eunice Paiva, que passa a ter Alzheimer na velhice, para refletir sobre a memória da família e a memória do Brasil. Ou seja, ele quer recuperar a memória familiar, deixar registrado, elaborar aquilo, porque quando a gente fala, igual terapia, né? A gente fala para elaborar, a gente fala para compreender, a gente fala para organizar. E ele faz isso para todo mundo ver. Com acertos, com equívocos. Eu, quando estava lendo, sentia alguns... Quando eu falo equívocos, eu estou chamando aqui de equívoco que seria ato falho, né? De você, às vezes, revelar sem querer algumas coisas. Ele vai elaborando a memória da família, a memória da sua própria infância, da juventude, como foi o período em que tanto o pai quanto a mãe estiveram lá na PE da Barão de Mesquita, porque o Marcelo Rubens Paiva, o Rubens Paiva pai, ele é sequestrado no dia 20 de janeiro de 71. E ele morre entre o dia 21 e o dia 22. É muito rápido. Mas a mãe e a irmã ficam alguns dias. A Eunice é que fica mais tempo, ela fica quase 2 semanas na PE da Barão de Mesquita, que eu já falei aqui pertinho. E a própria memória do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele é um caso muito sui generis, ele é um caso único entre as ditaduras militares da América do Sul. Por quê? Porque outros países, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, eles fizeram a chamada justiça, a justiça que não é uma justiça de vingança, né? Tem um nome específico, né, em termo jurídico, que é uma espécie de justiça coletiva, uma justiça histórica, que é você realmente investigar, prender, responsabilizar os agentes do Estado, principalmente o topo, principalmente generais, né, os comandantes, responsabilizá-los
pelos crimes contra a humanidade que foram cometidos. E aí, claro, você pode discordar, você pode achar, não, mas foi uma dita branda, que aquilo não foi bem assim, ou até defender que era uma guerra, e aí na guerra vale tudo, etc. Só que, assim, eu acho que não dá pra gente discutir muito isso quando todos os países da América do Sul que passaram por ditaduras fizeram isso, a Alemanha, no pós-Segunda Guerra, fez isso, a própria União Soviética, depois que o Stalin morreu, fez isso, depois com a queda da União Soviética, eles fizeram isso. Muitos países que tiveram problemas semelhantes fizeram essa justiça histórica, né? Essa justiça restaurativa, essa justiça que realmente fala a verdade, encara aquele problema e tenta construir uma democracia em novos termos. O Brasil, ele não fez isso. O Brasil deixou impune essas pessoas. Então, o que o Marcelo Rubens Paiva tenta fazer nesse romance é justamente tentar colocar luz sobre esses episódios que não podem ser esquecidos e que ocorreram na sua família. Tá? Levando em consideração, claro, a posição social deles. Vou tomar uma água aqui rapidinho, pegar minha garrafa. A gente não pode perder de vista que era uma família realmente de classe média alta. Eles moraram nos Jardins de São Paulo, moraram aqui no Rio, que é a casa que aparece no filme, a casa em que eles foram sequestrados, era uma casa no Leblon, numa das esquinas da Delfim Moreira, que é a Rua da Praia. Quer dizer, hoje é um prédio, não tem mais a casa, mas percebe-se que era uma família que já tinha dinheiro assim, já de herança, e o Rubens Paiva, pai, engenheiro, tinha também, né, várias obras. Ele era um engenheiro bem requisitado, tinha se formado numa universidade muito importante de São Paulo, que é a Mackenzie, enfim. Então ele sabe, o Marcelo Rubens Paiva sabe que ele está contando a história nessa perspectiva. E é interessante como essa visão sobre as pessoas pobres que foram perseguidas, sobre os indígenas, aquilo aparece, na minha opinião, de forma um pouco tímida no início, mas no final ele acaba revelando muito mais sobre essa questão que, de fato, é muito apagada. De fato, é muito apagada. E essa é uma das minhas rugas com o filme. Tá? Eu sei que ganhou o Oscar, quem sou eu na fila do pão para criticar o filme? O filme, tecnicamente, é perfeito. Só que o filme ele acaba não discutindo tanto assim essa questão dos perseguidos invisíveis, vamos chamar assim. Dos perseguidos que não eram estudantes de universidades, que eram de classe média, de políticos, né, de grandes combatentes, dessas grandes figuras, que eram, na verdade, esses sindicalistas, trabalhadores comuns, camponeses, né? O próprio movimento negro da época foi muito perseguido, os favelados. Isso no filme fica mais escanteado ainda, tá? Mas no romance aparece. E aí esse exercício de você puxar da memória e trazer à luz essas questões. É uma reflexão autobiográfica, mas sempre crítica, tá? Ele se expõe muito, ele expõe as contradições dele, da mãe, do pai. É muito interessante como ele questiona o pai, por que o pai insistiu em ficar no Brasil, por que ele foi teimoso, por que ele tomou certas decisões, por que a mãe evitava falar no assunto. Durante muito tempo a mãe não falava do pai, não falava da questão do pai. Ela simplesmente levantava, né, da mesa e saía. Então ele questiona questões geracionais, ele questiona a sua própria geração, o fato deles terem, durante a ditadura, também aproveitado muito. Porque ele assume o seguinte, que o Marcelo Rubens Paiva, da juventude, ele, claro, tinha esse trauma do pai, mas ele meio que viveu aquela juventude no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é aquela juventude assim, cara, vamos curtir, vamos beber, vamos fumar maconha, vamos aproveitar a vida. E ele assume que ele tinha irmãs que eram da Uni, que combateram a ditadura, e ele falou assim, cara, eu fiz quase nada, o máximo que eu fiz foi numa passeata, num protesto,
os policiais lançaram uma bomba de gás lacrimogêneo, ele pegou do chão e jogou de volta. Aí ele fala, e essa foi a minha grande contribuição contra a ditadura. Então, nesse sentido, é um livro muito interessante pela franqueza. Por isso que eu coloquei aqui essa ideia que, além de relato autobiográfico típico, ou relato autobiográfico crítico, porque são palavras que podem aparecer em alternativas lá nas questões da UERJ, pode aparecer também esse conceito de autoficção. O que é autoficção? Autoficção, basicamente, é você fazer uma autobiografia, só que você acaba preenchendo alguns buracos, inventando algumas coisas, porque a gente não consegue lembrar de tudo. E aí, de forma muito franca, você começa a fazer uma discussão metalinguística. Como assim, Guilherme? Metalinguística ou metaliterária, né? ou metaficcional, que é você discutir a própria veracidade daquilo que você está contando. É discutir se você realmente lembra daquilo, se aquilo realmente foi assim. E aí que o livro se torna brilhante. Por quê? Porque o objetivo dele é contar a história da mãe. E a gente percebe logo de início, lá no primeiro capítulo, que ela está com Alzheimer. Que ela não lembra bem das coisas, que ela lembra às vezes de coisas muito antigas, mas não lembra, né, do que almoçou, qual foi o café da manhã. E ele, um tanto mais jovem, também não lembra de tudo, são coisas que são borrões da memória dele. Então ele já não confia tanto na memória da mãe, mas ele não confia também na sua própria memória. E o Brasil, de certa forma, não questiona a sua própria memória, não olha para a sua própria memória, não faz essa reflexão crítica enquanto sociedade. E aí que o livro começa a ganhar esses contornos metafóricos interessantíssimos. Autoficção é um estilo literário, vamos chamar assim, que nos anos 2010 chegou no seu ápice. Né? A gente teve muitos livros que autoficcionais. Eu lembro, por exemplo, Ricardo Lísias fez alguns livros autoficcionais. Fora do Brasil, a gente tem hoje o Edward Luiz, que faz isso. A gente tem, por exemplo, o Bernardo Kucinski fez um livro chamado K, um relato da ditadura, que ele fala sobre a irmã que desapareceu, foi assassinada, que é um livraço também. A UERJ poderia também ter escolhido esse, que seria um grande acerto. Enfim, há livros que não são tratados como autobiografia, né? São tratados como romances autobiográficos ou romances de autoficção, ou seja, uma ficção sobre si. E aí, eu coloquei aqui, alternâncias de diferentes gêneros textuais. Por quê? Uma das marcas formais do romance é que a gente tem diferentes gêneros textuais ali mesclados na narrativa. Vamos lá, por parte. A gente tem, então, esse relato autobiográfico mais duro, mais incisivo. A gente tem essa autoficção na ironia de lembrar e não lembrar, daquilo que a memória trai a gente, daquilo que a gente com certeza lembra, mas aquilo que a gente de repente está inventando, ou pelo menos é uma visão que a gente tem sobre as pessoas. Porque não é a Eunice Paiva, é a visão que o Marcelo Rubens Paiva tem da mãe, são coisas completamente diferentes. Nós temos artigos de opinião, um que eu me lembro assim muito tocante, é um artigo de opinião do Antônio Calado. Antônio Calado foi um grande escritor, um grande tradutor, foi tradutor, eu até guardo as traduções que eu tenho dele do Gabriel Garcia Marques, são as traduções mais antigas, um grande tradutor do espanhol, um cara assim muito importante na cultura brasileira. Ele, em 1995, escreveu um artigo no Estadão, talvez, não me lembro, em que ele relata uma coisa muito interessante, que ele estava em Búzios com amigos, estava numa lancha, tipo, a 100 metros da praia. E aí veio uma mulher nadando, trazendo essa imagem, né, de uma mulher já acho que na época ela tinha 41, de uma mulher muito, muito saudável, né?
o próprio Marcelo Rubens Paiva fala, minha mãe sempre comeu pouco, sempre foi regradinha, né? Apesar de fumar e tal, porque fumar, na época todo mundo fumava, né? E aí ele fala que ela chegou no barco e pediu alguns contatos de políticos, ela queria chegar lá na Comissão de Direitos Humanos, que aliás é uma coisa só no Brasil, né? Durante a ditadura militar, a Câmara dos Deputados tinha uma Comissão de Direitos Humanos, que é assim, uma loucura, uma insanidade. Mas fazia parte aí que tá a questão, né? Fazia parte de várias coisas que ele vai narrar, que era a encenação da ditadura. A ditadura, quando você estuda história com atenção, né, pega a parte da ditadura, estuda bem aquilo, analisa, você percebe que havia um discurso oficial e havia a realidade. No discurso oficial havia parlamento, 2 partidos, um partido de oposição, que era o MDB, um partido da situação, que era o Arena, né? Você tinha a Comissão de Direitos Humanos, você tinha jornais, mas os jornais eram censurados. Quer dizer, eles queriam sempre dar uma aparência de normalidade. Olha, estamos fazendo grandes obras, né? Brasil para frente, vamos dar certo, etc. O próprio Marcelo Rubens Paiva, ele tem um trecho que eu acho brilhante, assim, que não é uma novidade, eu já sabia disso, mas quando ele fala, naquele momento do livro, é muito impactante, que o Brasil estava cego pelo milagre econômico. Quando a gente estuda lá em história o período do milagre, né, que vai de 69 a 73, mais ou menos, o Brasil ficou cego, assim, tipo, dane-se que tem um monte de gente morrendo, dane-se que as pessoas estão sendo censuradas, dane-se que o salário está estabilizado, né? Estabilizado não, congelado, melhorar a palavra, né? Os salários ficaram muito tempo congelados, e obviamente iam perdendo para a inflação, até que a inflação nos anos 80 ficou descontrolada. Mas, tipo assim, a classe média, tipo, cara, dane-se o que está acontecendo, né? Tipo, é igual aquele emoji do macaquinho, né? Ele tapa o ouvido, tapa o olho. Eu não quero nem saber, cara. A gasolina tá barata, tá tendo boom imobiliário. Curiosamente, olha só, ele fala uma coisa no livro que é incrível também. Tudo tem muito significado ali. Eu acho que o Marcelo foi muito brilhante nesse sentido. No Leblon, havia uma favela que ficava à beira da praia. Quando havia praia ali, depois foi aterrado. Que era a favela do Pinto. Tá? Essa favela, no início dos anos 70, ela foi queimada de propósito. Tá? Aliás, assim como a favela do Esqueleto. Quando vocês forem estudar na UERJ, vocês vão ver... Se você for no Maracanã, você já deve ter visto. Entre a UERJ e o Maracanã, ali onde tem, né, um retorno que você faz e tal, tem um monumento que ele parece ele é uma torre com vários hexágonos, e aí ele é todo feito de concreto, aí tem umas placas assim, enfim. Aquele monumento é o Monumento do Esqueleto, que é um monumento em homenagem à favela do Esqueleto, que ficava onde é o UERJ hoje. Ela foi queimada de propósito durante o governo do Carlos Lacerda. Várias favelas foram queimadas justamente pela questão imobiliária. Tipo, tira essa favela daqui, vamos construir prédio e tal. No próprio filme Cidade de Deus, isso é mencionado, porque muitos moradores dessas favelas que foram removidas, que foram queimadas e tal, foram enviados lá para a Cidade de Deus. Enfim, e aí, onde era a favela do Pinto, no Leblon, eles criaram um condomínio enorme, alto, chamado Selva de Pedra, que existe até hoje. E muitos militares oficiais conseguiram comprar esses apartamentos porque o governo militar da época deu condições assim muito boas, né? Desconto na folha de pagamento assim a perder de vista, com entradas muito baixas. Então muitos militares moraram lá. E a Eunice, na velhice, acabou comprando um apartamento lá e morou muitos anos da velhice lá. E aí ele fala que você tinha encontros de elevador, reunião de condomínio, estava lá, e estavam os milicos lá, e aí havia essa convivência.
E aí isso não é aleatório. Por quê? E a UERJ pode perguntar isso. Porque esse relato, essa cena que você imagina, ela é, na verdade, exatamente a metáfora de como o Brasil lida com a ditadura. É exatamente a metáfora de nós fingimos que aquilo não aconteceu, lidamos uns com os outros e é isso aí, ficou por isso mesmo. Porque, de fato, por mais que alguns tenham até sido condenados, foram condenados, já tinham morrido, foram condenados, mas não foram presos. O Brasil não fez esse tipo de justiça. Isso tem a ver com a lei de anistia de 79, que vocês devem conhecer também das aulas de história. Né? Na anistia de 79, ela era ampla, geral e restrita. Ou seja, ia perdoar tanto os militares quanto, né, os guerrilheiros, todo mundo ia ficar por isso mesmo. Esse foi o acordo para a redemocratização. Um acordo que foi um acordo que foi feito dentro da ditadura, né, com condições muito ruins e que não foi revisto. Mas enfim, essa é uma outra questão. Então, ó, relato autobiográfico, autoficção, artigos de opinião, cartas, ele transcreve algumas cartas que a mãe recebeu, que a mãe escreveu, cartas do pai, de amigos, e é bem interessante também. E um tipo de texto que aparece, que eu acho que a UERJ pode de fato vir a cobrar, são os trechos de processos, os momentos em que a ditadura fala. Por quê? Por que eu tenho essa desconfiança? Tá? Porque o discurso jurídico, ele é um discurso empolado. O que é empolado? É um discurso que usa palavras difíceis, é um discurso que tem fórmulas prontas de frase. E quando a ditadura falava nesses processos, ela era de um cinismo aterrador. Ele coloca esses trechos e ele não fica muito comentando, olha como eles são cínicos, olha como eles são mentirosos. Não, ele simplesmente coloca. Você lê e você percebe, cara, isso aqui é fake. Isso aqui é discursinho para embromar, para enrolar os outros. Você percebe que aquilo era escancaradamente falso. E aí ele faz uma comparação com o Hélio Gaspari. Hélio Gaspari é um jornalista que escreveu, que talvez seja, né, a obra máxima sobre a ditadura, mais famosa, mais celebrada, que é a coleção da ditadura Envergonhada, Escancarada, Derrotada, eu não me lembro exatamente os nomes, mas os textos jurídicos desse momento, da ditadura escancarada, era um discurso assim, eu vou responder o que eu quiser e vocês não têm nada o que fazer. Não existe habeas corpus, não adianta vir com advogado, a justiça é totalmente dominada pela gente. Então, assim, você vai ter que engolir essa resposta que a gente está dando. E esse contraste entre a mentira e a verdade, que é sempre uma tensão dialética muito forte no romance, na minha opinião, acho difícil a UERJ desconsiderar isso aqui, tá? Provavelmente ela vai colocar um trecho e vai te perguntar alguma coisa da relação com o relato do Marcelo Rubens Paiva, digamos, de como aquele discurso é construído, do que ele nos revela. Né? Talvez eles usem justamente essas palavras, cinismo, falseamento histórico. Eu vejo a UERJ produzindo esse tipo de questão, tá? Outra coisa muito interessante como aspecto geral da obra é o seguinte, a repetição como metáfora, que acaba sendo um alívio cômico na obra, para falar a verdade. Por que Guilherme está falando isso? Veja, uma pessoa que tem Alzheimer ou algum tipo de demência, né, porque, digamos, demência é gênero e Alzheimer é uma espécie de demência mais conhecida. Pessoas com demência e pessoas com Alzheimer, elas repetem muito. E por que elas repetem? Elas repetem porque elas
elas esquecem que falaram aquilo. Tá? E aí, vou dar um exemplo. Sei lá, a pessoa fala assim, você sabia que a fulana de tal passou na UERJ? Aí, uma hora depois, você sabia que a fulana passou na UERJ? E essa repetição, ela acontece biologicamente porque a pessoa esquece que falou. Pois bem, quando um livro, uma obra, repete uma informação, em geral é para gerar comicidade, é para ser cômico. E eu amo o humor de repetição. Eu dando aula, vira e mexe, eu faço uma piada, aí horas depois eu faço de novo, e aquilo vai se tornando mais engraçado. No romance isso também acontece. Só que, no contexto do que é narrado, essa repetição ela pode ser entendida como várias coisas. Primeiro, a minha mãe tem Alzheimer, mas o meu relato, ele também é repetitivo. Então, será que não somos todos desmemoriados em algum nível? Será que é um problema exclusivo da minha mãe? Ou será que é um problema coletivo? É um problema de todos nós. Porque nós também repetimos coisas, eventualmente. Nós somos repetitivos. Aliás, quando nós repetimos coisas, é porque aquilo nos incomoda. Quem fez terapia sabe disso. Você às vezes volta no mesmo assunto, e o terapeuta fica ali, pensando, cara, você está repetindo essa mesma coisa, é porque essa coisa está muito mal resolvida. Você não resolveu aquilo. E você vê isso em todas as pessoas. Às vezes a gente até critica, né? Lá vem o fulano de novo falando isso. Né? Toda hora essa mesma história. É porque aquilo não está resolvido, né? Internamente. A pessoa até fala, não, para mim tá tudo certo, aquilo foi resolvido, estou muito bem, mas ela sempre volta no mesmo ponto. E a outra questão é a seguinte, eu repito porque é necessário repetir. Eu estou repetindo essas informações porque essas informações precisam ser repetidas. Eu insisto nessas informações sobre a minha mãe, sobre a ditadura, sobre meu pai, porque elas não podem ser esquecidas. E, ao mesmo tempo, você também tem a seguinte discussão. A história do Brasil ela não é cíclica? Os militares não estão sempre assanhados, querendo voltar ao poder? Não vou citar nomes aqui, mas vocês que estudam história já deviam estar carecas de saber. Né? A gente tem o golpe contra a monarquia, né? A gente tem a Revolução de 30, a gente tem a tentativa nos anos 50 de derrubada do Getúlio, e logo em seguida, quase que o JK ele não toma posse, aí depois vem a ditadura militar, e por aí vai. Os militares estão sempre muito assanhados em tomar o poder no Brasil. Então será que eu repito como uma metáfora de que a história do Brasil é cíclica, ela se repete, a minha mãe também repete as coisas, e aí você vai criando um universo que tem um impacto artístico muito forte. Eu acho que essa é uma grande questão no livro e dificilmente a UERJ não vai cobrar esse tipo de coisa. Então, anotem aí, essa repetição como metáfora, ela aparece na questão do Alzheimer da mãe, ela aparece na questão da memória dele, na memória das pessoas que estão ali em volta, e ela acontece também nesse sentido de que a história do Brasil é cíclica. Nós repetimos os erros, porque não olhamos para eles, nós não refletimos sobre eles. Por isso, nós vamos repeti-los. Foi? Outra questão. A mãe não se lembra de tudo. A Eunice Paiva não lembra de tudo. Mas o narrador também não. E ele avisa que ele também não lembra, ele não tem certeza. Ele vai contando aquilo que ele sabe. Então o livro passa pelas seguintes fases. Vamos lá. Infância dele, das irmãs, da própria mãe. A juventude de todos eles. A vida adulta. A ditadura. A redemocratização. Né? E quando eu falo redemocratização aqui, a gente está falando também do trabalho que a mãe dele teve depois. Em 72, um ano depois da morte do marido, Rubens Paiva, a Eunice foi fazer direito
passou a trabalhar como inventariante de amigos, fazendo divórcio e tal, só que ela foi se especializando em direitos humanos, e especificamente direitos dos indígenas. Ela se transformou numa das maiores, se não talvez a maior autoridade jurídica dentre advogados do direito indígena no Brasil. Ela viajou muitas vezes para Genebra, para a Europa, de maneira geral, deu palestras em tudo quanto foi lugar. Ela se tornou uma mulher muito respeitada por ela mesma, não por causa do marido, né? Mas porque ela foi lá e vou recomeçar minha vida. Então tem esse período todo de democratização, e aí vem o choque, né? A quebra, que acontece em muitas famílias nessa questão do Alzheimer, que é você olhar para aquela pessoa e falar assim, caramba, ela está ali e não está. Já não é a mãe que eu conhecia, é uma outra pessoa. Uma pessoa que se tornou ranzinza, que não se lembra dos filhos, se confunde, não é mais ela. E aí vem o título do livro, né? Ainda Estou Aqui, que o Rubens Paiva ainda está aqui, a família ainda está aqui, e principalmente a Eunice Paiva ainda está aqui. Né? Porque quando ela tem alguns lapsos de voltar à realidade, alguns lapsos de tô aqui, o Alzheimer não me tomou, ela sempre lembrava, ó, ainda tô aqui. Eu ainda tô aqui. Que é emocionante, é brilhante. E o choque maior ali é porque ela era uma mulher inteligentíssima. Ela falava inglês e francês fluentemente, conhecia muito direito, tinha muitos contatos, resolvia muitas questões, tinha uma memória assim fabulosa em relação à ditadura, em relação a documentos, aos processos todos que ela cuidava. E aí, de repente, essa arquivista metódica não consegue mais lembrar de coisas simples. E aí você tem de novo esse rompimento. E no fim das contas, essa discussão sobre a própria vida. A nossa vida é limitada. A nossa vida não é infinita. Nós estamos em algum tipo de declínio. A gente vai morrer. Nós somos muito mais frágeis do que realmente pensamos. Até as pessoas mais duronas, mais fortes, que lidam com a vida de forma muito prática, até elas vão passar por esse tipo de sofrimento, por algum tipo de sofrimento, ou por algum tipo de finitude. E aí, sem dúvida que é um livraço, tá? Agora, a gente vai fazer uma análise mais pontuando os capítulos especificamente, que é o que vocês sempre desejam. Lembrando que falar sobre o romance, falar sobre os capítulos, não é ler o livro, tá? Vocês precisam ler. O que eu vou fazer é ajudar vocês a compreender algumas coisas que talvez não fiquem tão claras, né? Que é o meu papel de professor, como um especialista em literatura, né? De falar, olha, presta atenção nisso aqui e tal. Mas para aí, né? Falar de possíveis questões, porque ler o livro é realmente uma tarefa fundamental. E dá para ler super rápido, tá? É um livro de 200 páginas, é um livro bom de ler, assim, fácil, não usa palavras mirabolantes, né? É um livro simples, direto, vocês vão ler rapidinho e vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar, vai acabar ajudando também nas provas de história, porque, óbvio, né? Vamos pensar comigo aqui, o livro do primeiro exame de qualificação Eu Ainda Estou Aqui. Você acha que vai cair ditadura na prova de história? Sim ou com certeza? Com certeza vai cair. E se duvidar em outras disciplinas também. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, galera. Agora a gente vai analisar o primeiro capítulo do romance Ainda Estou Aqui, cujo título é Onde é Aqui? Que é uma pergunta, tem uma construção aparentemente estranha. E essas estranhezas, obviamente, vão ficar no radar da banca da UERJ, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, a gente construiria onde estou, né? Que lugar é esse? Né? Mas aí, assim, onde é o shopping? Né? Mas onde é aqui é uma construção não usual. Não vou nem dizer pouco usual, porque assim, ela é não usual.
E aí, vou ler com vocês o iniciozinho, a gente vai construindo, então, essa ideia do que o capítulo nos traz, enfim. Tem que voltar lá para o início, porque a minha leitura já estava no fim. Então, vamos lá. Primeiro capítulo começa assim. Parte 1, capítulo 1. Onde é aqui? Não nos lembramos das primeiras imagens e feitos da vida. Para quem baixou ou comprou o livro, a gente está na página 17, tá? Não nos lembramos das primeiras imagens e feitos da vida, do leite do peito, das grades do berço, do móvel que se mexe sozinho magicamente, de nos virar, não conseguir desvirar e chorar até alguém acudir, de como jogar as perninhas para o lado, nos virar e desvirar sozinhos. O primeiro movimento que revela um domínio corporal relevante da vida, do qual nos orgulhamos imensamente, como nos erguer do berço. Então ele vai falando das memórias que ele sabe que existem. Olha só que interessante. Ele sabe que essas memórias existem, que essas coisas aconteceram. Mas ele não se lembra de verdade. Porque essas coisas não são lembráveis. Não sei se essa palavra existe, mas elas não são lembráveis. A gente, em geral, não lembra dessas memórias da primeira infância, né, de quando éramos bebês. A gente não lembra dessas coisas. Então já começa essa questão da memória. Há coisas que fatalmente não lembramos. Mais adiante, ele diz o seguinte: o renascimento de um fato psicológico, que é o texto que eu coloquei aqui, o renascimento de um fato psicológico passado, seu reconhecimento e localização são as condições necessárias das lembranças. Veja que ele não fala em identificação. Ele fala de renascimento de um fato psicológico passado. Temos várias coisas aqui. Vamos lá. Renascimento. As coisas nasceram na realidade palpável, naquilo que aconteceu em 1999, em 1970. Aquilo aconteceu. Mas a gente não lembra como aconteceu. A gente lembra quando ela renasce. Cada vez que a gente volta à memória, ela renasce de uma forma. Certo? Então aqui ele já traz a ideia de uma recriação. Porque se algo renasce, algo é recriado. Show? Aí ele fala o seguinte, que esse fato não é um fato dado da realidade apreensível. Não é um fato. É um fato psicológico. Olha que interessante. As coisas acontecem porque elas... Isso é filosofia pura. Aliás, há alguns filósofos medievais que já trabalhavam com isso. O Platão, de certa forma, discutiu isso. Que assim, as coisas acontecem porque elas acontecem na mente. Tem até uma dedução famosa de um filósofo medieval, eu não vou me recordar o nome, mas não é os mais famosos, não é São Tomás de Aquino, não é Santo Agostinho, é um outro menos famoso. Que ele fez uma dedução para dizer que Deus existia. Né? Assim, tudo que existe, existe na minha mente. Se Deus existe na minha mente, logo Deus existe. Era mais ou menos isso, tá? Simplificando. Então, os fatos não são os fatos puros. Os fatos existem porque existem na nossa mente. Beleza? Então a gente não apreende a realidade de forma pura. A gente apreende a realidade por meio do nosso olhar. E a cada vez que esses fatos renascem, eles renascem de uma nova maneira. Talvez vocês sejam um pouco jovens para perceber isso, sem querer pagar de o velho. Mas eu nem sou tão velho assim, eu tenho 36. Mas quando a gente é adolescente, a gente já não tem tanto distanciamento das coisas. Mas para ver, você começa a voltar à memória da adolescência e você vai ressignificando um monte de coisa, vai ressignificando relações, acontecimentos, decisões. E a cada vez que você volta aquilo renasce de uma forma diferente. Por quê? Porque aquele fato não é um fato real, é um fato psicológico passado. Seu reconhecimento e localização são as condições necessárias ou da memória.
Necessárias da lembrança, tá? Desculpa. Das condições necessárias das lembranças. Ou da memória, também chamada assim, lembrança e memória. Elimine um deles, não será lembrança, mas reminiscência. Quem são os deles? Os que, se você eliminar um deles, não será lembrança, não será memória, mas reminiscência. Reconhecimento e localização. Aquilo aconteceu, mas se você não localiza no tempo e no espaço, não vale. Você sabe o espaço e o tempo, mas não lembra do que aconteceu? Então são reminiscências, são fragmentos. Vamos chamar assim, tá? Não sei se era a ideia original do Marcelo Rubens Paiva, mas eu entendi assim, tá? Reminiscências são fragmentos. Você sabe que alguma coisa aconteceu naquele dia, mas não sabe o que. Ou você sabe o que aconteceu, mas você não lembra exatamente quando, como, onde. Certo? Então eu acho que aqui é uma chave dele já apresentando o que vai vir. Né? Aí ele continua. Você olha uma pessoa na rua, pensa reconhecê-la, imagina que já a viu antes, mas não sabe dizer quando nem onde. Há o retorno de um fato passado e o reconhecimento, mas falta a localização, não a lembrança. Henri Bergson escreveu sobre isso, um teste clínico simples para detectar a falta de memória, como em pacientes com Alzheimer. É perguntar onde e em que ano estamos. E aí veja, uma coisa também curiosa. O romance do Marcelo Rubens Paiva, ele não privilegia a ação. Por que eu estou chamando a atenção? Porque os livros sobre a ditadura militar, em geral, eles têm muita ação. Então você pega o livro do Alfredo Sirquis, né, que é... esqueci o título agora. Mas você pega O Que é Isso, Companheiro, né, do Fernando Gabeira. Esses livros, né, do Jacob Gorender, enfim, que aí virou um estilo, virou uma categoria de livros, né, que são os livros de memória da ditadura. Esses livros têm muita ação, ou seja, tem aquela coisa de... Você quase vê um filme, né? Assim, você peguei uma mala, levei pro apartamento, a polícia me perseguiu, trocamos tiro, tem muito dessa ação. Esse livro, ele não tem muita ação. Não é que ele não tem, ele tem, mas ele não privilegia a ação. O que ele privilegia é o olhar, o ponto de vista, né, que se chama agora de point of view, né? POV. É isso que ele privilegia. Ele privilegia como lembramos, o que lembramos, eu vejo de uma forma, minha mãe vê de outra. É isso que ele privilegia. Então, por isso vão aparecer essas discussões, mais uma vez, metalinguísticas, metaliterárias, metaficcionais, né, que é o livro discutindo o próprio livro. É o relato discutindo o próprio relato. Tá? E aí, nesse primeiro capítulo, ele vai falar de 2008. Ele volta para 2008 para falar um pouco de São Paulo, que eles estavam lá, que costuma chover. Tudo isso para chegar no seguinte momento. Centro Velho de São Paulo. Saímos da Estação Liberdade. Minha mãe, minha irmã Veroca e eu. Cruzamos o Largo 7 de Setembro. Agora nós estamos na página 20, tá? Cruzamos o Largo 7 de Setembro. Me lembro do cheiro de que ia chover e do agito em torno do fórum. Ela já tinha feito aquele caminho centenas de vezes, mas se a soltássemos ali sozinha, naquela tarde abafada, ela estancaria e não saberia o caminho de volta. Se perderia num raciocínio circular. Olha como é que a ideia do círculo, do ciclo e do círculo, ou do círculo vicioso, está sempre muito presente no romance.
Mas, se a soltássemos ali sozinha naquela tarde abafada, ela estancaria e não saberia o caminho de volta. Se perderia no raciocínio circular, sob uma enchente de imagens, sinapses, comandos, lembranças que inundariam seu cérebro. Por que ele usa a palavra enchente? Porque um pouco antes, ele está falando sobre o clima de São Paulo. O clima de São Paulo, para quem não conhece, não sabe, tá sol. Um solão, calor. Mas todo paulistano sabe que tem que andar com guarda-chuva, sempre. Porque do nada arma uma chuva e às vezes é uma chuva muito braba. E vários lugares em São Paulo ficam alagados. E aí ele menciona uma coisa que eu, quando fui a primeira vez em São Paulo, também reparei. No caminho de Congonhas até onde eu ia, eu passava por um lugar que era meio assim, era uma descida e subia. E aí tinha uma placa, área sujeita a enchente, que eu achei maravilhosa. Porque assim, olha só que coisa engraçada. Na época, eu acho que eu pensei a mesma coisa que o Marcelo Rubens Paiva pensou, né? Modéstia à parte. E talvez muita gente pense isso também, que é o seguinte. O Brasil, ele é um país cínico, tá? Então, a ideia do cinismo permeia a obra. Né? Cinismo, não no conceito filosófico de cinismo. O cinismo, eu estou aqui no lugar comum, no senso comum das pessoas, né? Que é você ser sonso, que é você fingir que não está percebendo o que está acontecendo. Cínico nesse sentido. Por quê? Porque, caceta, não é para você botar uma placa área sujeita a enchente. É para você resolver o problema, certo? Então, o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, assumiu que, esse problema não tem como a gente resolver. Pelo menos vamos avisar. Olha, área sujeita a enchente. E aí é responsabilidade tua, passar ali ou não. Ou seja, o Estado brasileiro, ele é cínico. Ele finge que algumas coisas não existem. Mas ele não guarda isso. Ele escancara, olha, temos um problema. Olha como estamos sendo verdadeiros. Temos um problema de enchente. Mas, cara, é isso aí. Não vamos resolver. Entende? É isso. É como se fosse uma coisa natural. É natural que isso aconteça e pronto, acabou. E aí, ele fala, né, que esse raciocínio seria inundado por uma enchente de imagens, sinapses, comandos, lembranças que inundariam seu cérebro, fariam do conhecido desconhecido. E aí é curioso também porque ele usa muito a metáfora ao longo do livro, que é a metáfora, vou colocar aqui, tá? Que é a metáfora da água, do mar ou de um lago. A metáfora, vamos chamar aqui de metáfora aquática, tá? Na falta de um nome melhor. Então ele vai falar da água de lagos, da água de rios, da água de arquipélagos. E vai falar de navegação. Logo no início, tá? Que quando você está na água, é como se você estivesse tentando lembrar alguma coisa. Ou melhor, quando você está tentando lembrar alguma coisa, você está num barco à deriva. E aí você fica procurando terra firme. A terra firme é a lembrança que você está procurando. Eu não sei se foi de propósito, tá? Essa é a minha leitura. Na minha opinião, ele estava fazendo uma metáfora com o próprio cérebro. O cérebro, ele é cheio de rusgas, né? Como se fosse uma carne enrugada, para quem já viu o desenho de um cérebro. No meio aqui, é como se tivesse, entre aspas, entre muitas aspas, um marzinho. E esses lugares aqui em vermelho são as ilhas. Você precisa navegar para chegar de um ponto a outro. É mais ou menos isso que ele faz. E ele vai falar dessa coisa de navegação, da água, várias vezes. De encontrar terra firme, da enchente. Aí ele diz assim:
fariam do conhecido desconhecido, resultariam numa só pergunta: o que estou fazendo aqui? A mãe diria, como ela disse várias vezes. O que é mesmo que vim fazer aqui? E talvez, onde é aqui? Como não encontraria a resposta, já que a tempestade cerebral impediria a clareza dos pensamentos, ela diria que marcou a parte inicial do Alzheimer. Quero ir embora, ou quero ir para casa. Às vezes sorridente, às vezes furiosa, sempre surpreendente. E aí eles entraram no fórum, etc. Aí lá na página 22, né, logo em seguida, ele vai explicar o seguinte, 21 na verdade, ele vai explicar o seguinte: bateram no carro dele, do Marcelo Rubens Paiva, e ela que sempre resolvia, ela era advogada dele, das irmãs, ela que resolvia como advogada para eles não terem que pagar um advogado. Aí aparece porque ele escolhe um framing dela que já é muito revelador. Ou seja, ele está apresentando a mãe como personagem. Ele não está falando de ditadura ainda, ele está apresentando a mãe como personagem. E aí ele fala assim, que ela disse a ele: meu filho, faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. E ele meio que falou assim, ele bateu no meu carro agora, está dizendo que eu bati e tal. Ela falou: meu filho, faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. Aí ele fala: não foi feita a justiça, paguei o conserto do cara, descemos no elevador com o pilantra e o advogado oportunista dele, descemos num respeitoso silêncio, e cada parte foi para o seu lado sem se despedir. Eu deveria ter esganado os dois, ele e o advogado. Fomos caminhando para a Estação Liberdade. Ouvi outras vezes, derrotado, ela dizendo: meu filho, faz um acordo, não vale a pena ficar brigando. O que isso revela dela? Que ela, apesar de tudo que ela passou, que eu já expliquei, né, na primeira parte da aula, ela tinha um caráter conciliador. Em alguns momentos ele se questiona. Ele questiona a mãe. Tipo, por que ela era assim? Por que ela conciliava? Por que em 1995 o Fernando Henrique Cardoso fez uma lei dos desaparecidos? Ela merecia receber 100 mil reais. E olha só, 100 mil reais em 1995 era muito dinheiro, tá? 100 mil reais na época era 100 mil dólares. O salário mínimo naquela época era tipo 40 reais. Só pra vocês terem uma ideia. Então 100 mil reais era muito dinheiro. Ela abriu mão, ela doou, sei lá. Ela abriu mão daquilo. O Fernando Henrique veio abraçá-la. Um outro ministro abraçou a Eunice. Quando ela se virou, era um general. Aí ela abraçou o general também. O general, anos depois, falou que ele ficou muito emocionado. Enfim. E aí ele meio que questionou, porra, é quase como se ele dissesse assim, porra, ela conciliou com os caras. Mas ele, ao mesmo tempo, também se questiona, por que eu não mandei matar os caras que mataram meu pai? Ele falou que conheceu um cara que era amigo dele, que tinha uns conhecidos que eram matadores. Por que eu não mandei matar os caras que mataram meu pai? Então, essa questão da justiça, da natureza da justiça, né? O que significa justiça, que não é vingança, claro, vinha da formação dela como advogada, como uma excelente advogada, como alguém que tinha muito zelo pelo trabalho, que conhecia profundamente direito constitucional, principalmente direitos humanos. Mas talvez fosse algo dela, o caráter dela. Ela não confundia justiça com vingança. Mal comparando, semelhante ao que o Mandela fez. Aliás, não é a primeira vez que eu faço esse paralelo em alguma aula aqui do Fábrica. Mas o Mandela ele também fez um governo, um movimento conciliatório. Ó, vamos baixar as armas, vamos pacificar o país, etc. Você pode concordar, você pode discordar, mas era o jeito dela, era a maneira dela de encarar as coisas. Ela tinha uma visão conciliadora. Isso não significa que ela não ficasse furiosa, que ela não ficasse irritada com os generais, que ela não, talvez até maldissesse o Brasil. Do tipo, porra, a gente não resolve as coisas, a gente não encara o problema. Mas, como ele sempre diz, né? Ela chorava no quarto sozinha. Na frente dos outros, nunca.
ela nunca se fazia de vítima, ela não andava, ele fala, né? Ela não andava com camisa com a cara do meu pai. Ela simplesmente queria justiça. Só isso. Então, no primeiro capítulo, a gente tem a apresentação dessa mulher, de pistas dela, que mostram o que vai vir. Né? Aí ele fala sobre ela. Né? Uma das poucas especialistas em direito indígena, foi advogada da Fundação de Gilberto Gil, foi advogada no Brasil do Sting, o cantor, que doava grana para os caiapós. Ele ligava para ela em casa com sotaque inglês inconfundível. Eunice Paiva, por favor. Né? Foi advogada de ilustres e desconhecidos, foi consultora do governo federal, do Banco Mundial, da ONU. Para onde foi todo esse conhecimento? Está à deriva na sua memória. Aqui, ó. Está à deriva na sua memória. Para lá e para cá, no mar de ligações químicas. De onde não se enxerga o facho grande da costa, a grande fogueira, para retornar à terra, ao ponto de partida. Aí, uma coisa que me chamou a atenção é que ele usa algumas vezes, a palavra facho. Facho é uma palavra que eu não sei qual veio antes, qual veio depois, tá? Mas ela se aproxima da palavra feixe. Facho, feixe, né? Um feixe de luz. O facho de terra firme. Só que a gente está falando desse facho de luz como a manifestação intercorrente do Alzheimer. Ou seja, o Alzheimer ele não é uma doença, pelo menos nos estágios iniciais, que ele aparece a todo tempo. Às vezes a pessoa lembra, às vezes a pessoa está bem, às vezes ela não lembra, ela não está bem, ela está raivosa. Ou seja, preste atenção no que eu vou falar, hein? Ou seja, o Alzheimer, ele é autoritário. Só que a palavra fascismo, a gente escreve assim, né? Fascismo. Mas em português de Portugal, e durante muito tempo as pessoas da geração dela, da geração um pouco depois, não falavam fascismo. A gente fala fascismo hoje. A maior parte das pessoas falava fascismo. Era até engraçado. Quando eu fiquei assim, muito fã do Chico Buarque, eu via tudo Chico Buarque, entrevista, na adolescência ainda. E aí eu via ele, Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, eles falavam fascismo, que eu achava engraçado e tal. Aí o governo fascista do Salazar, eles falavam fascismo. Porque, vocês devem lembrar da aula de história, o fascismo, ele vem de um feixe mesmo, que é uma espécie de um machado com umas coisas em volta, assim, que tinha esse nome de facho. Ele usa algumas vezes essa palavra. Por quê? Porque é o facho de luz desse Alzheimer autoritário e do fascismo que sempre assombrou a sua própria família. Desse governo autoritário que às vezes quer lembrar, às vezes não quer lembrar de algumas coisas, de outras não. Percebe como é muito interessante o que ele faz. É muito sofisticado. Né? Apesar dele, é curioso, ele não tem uma linguagem pretensiosa. Ele não tem uma linguagem, como eu disse, empolada, palavras difíceis. Não, ele escreve quase na informalidade mesmo. Uma linguagem muitas vezes coloquial, que a mãe dele, que era a revisora dele, reclamava muito com ele. Mas é o estilo dele. Embora a linguagem seja simples, as ideias são bem complexas. E tem algumas coisas ali que só... Por exemplo, intertexto. Rola muito. Ele faz intertexto com a música A Banda, do Chico Buarque. Ele faz intertexto com inúmeras músicas, com alguns hinos. Ele vai costurando ali. Ele não bota aspas, não. Ele só vai colocando ali no texto. E é bem interessante. Bom, a UERJ, ela poderia perguntar o seguinte, né? Onde é aqui, essa pergunta, ela assume no texto o valor exclusivamente espacial. A gente já viu que não, porque ele sempre considera que a reminiscência é você localizar o fato, mas ter essa noção
espacial. E outra, noção espacial seria a ideia de uma exterioridade, o que está fora da mente. E não é o caso porque aqui a gente sabe está dentro da mente também. Psicológico e existencial, correto, né? Psicológico porque onde é aqui é a maneira como ela responderia nessa sua falha de memória, né? Tipo, onde é aqui? Onde estou? Com essa construção gramatical truncada. E existencial, por quê? E aí a gente começa a também abrir outros entendimentos. O que ele traz no primeiro capítulo é o seguinte: somos o que lembramos. Não deixe de ler o livro a partir dessa perspectiva. Somos o que lembramos. O que significa isso? É que muita gente fala, inclusive, que Alzheimer é uma das doenças mais cruéis que tem. Porque você ter um câncer, cara, é horrível. Sim, sem dúvida. É uma doença muito cruel. Mas, a não ser que seja um câncer no cérebro, que aí realmente afeta, mas assim, cara, você tá ali vivendo, você tá consciente. Nós somos o que lembramos porque a consciência nos define. Não é? A consciência nos define. Um cachorro, um gato, ele sabe onde ele está, ele tem instinto de comer, ele até reconhece, pô, meu dono chegou, mas ele não faz reflexões existenciais. Ele não fica perguntando assim, poxa, vou morrer. Caramba, no meu passado era assim, vou mudar minha vida. Ele não tem essas reflexões, tipo, quem eu sou de fato, o que eu quero ser. E uma outra pergunta também curiosa, né? O que é a comunidade dos cachorros? Como nós nos organizamos? Essas perguntas não existem no mundo animal. Nós nascemos com essa bênção e essa maldição. Nós somos o que lembramos. Somos o que a consciência nos diz. Quando a gente perde isso, a gente perde tudo. Então, assim, outras doenças, a própria paraplegia do Marcelo Rubens Paiva, a pessoa contrair uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, infartar, ter um derrame, tudo isso é muito negativo. Mas o Alzheimer ele tem uma peculiaridade muito cruel, que é você deixar de ser quem você é em vida. E ele menciona isso, ele fala assim, a mãe que eu conhecia morreu. Ela está ali, mas não está. E durante muito tempo, como o pai dele tinha desaparecido, ele era um morto de Schrödinger. Não era para ser uma piada, eu tô falando sério. Por que um morto de Schrödinger? Porque ele está morto e não está. Ele está morto, mas não tem atestado de óbito. Ele está morto, mas há uma remotíssima possibilidade de ele estar vivo. E o mesmo não, mas algo semelhante aconteceu com a mãe dele. Ela está viva aqui, mas ela não está aqui, de fato. Ou, não é sempre que ela está aqui. Então, de fato, é um valor psicológico e existencial. Apenas retórico? Claro que não. Não é apenas um efeito retórico do discurso. É algo que tem a ver com a realidade narrada. E cronológico nem poderia ser, né? Porque seria até mais espacial do que em relação ao tempo. Né? Então, seria psicológico e existencial. Tudo bem? Vamos agora para o segundo capítulo.
futura brincadeira? Passar pro INGE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D.